Meus cumprimentos a todos. Nós vamos falar hoje um pouco sobre ativismo judicial, ou o que seria ativismo judicial, isso que está ocorrendo é ativismo judicial. Mas antes, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e deem o like e deixem seu comentário. Isso é muito importante para nós, é muito importante para o canal. Bom, em primeiro lugar, para a gente começar, eu quero explicar o seguinte: esse é um vídeo, mais uma vez, um vídeo intercorrente. As coisas, elas parecem que vão andando, né, por si mesmo e com a interação das pessoas. E eu pensava fazer um vídeo sobre outro assunto, mas eu fui provocado no privado. Alguém me perguntou se eu não achava que o que teria acontecido aí no Paraná, parece que com um candidato a senador lá, e que a Justiça Eleitoral teria decretado busca e apreensão, né? Teria decretado uma busca e apreensão na sua casa, ou na casa também do suplente, por uma denúncia de irregularidades que ocorreram. Eu soube até que ele atribuiu isso a um partido, dizendo que um partido fez diligências na casa dele. Não, partido não faz, quem faz são os agentes da justiça, oficiais de justiça, né? Sob ordem judicial. E a justiça agiu sob provocação. Isso seria ativismo judicial? Vamos lá. Bom, parece que esse candidato parece que desconhece alguma coisa do funcionamento da justiça, o que é estranho, porque ele já pertenceu aos quadros da justiça, infelizmente. Mas ele fez um grande favor à justiça recentemente, pedindo exoneração e saindo. Mas deixando esse assunto desse candidato para lá, que agora sai da justiça e resolve atacar os órgãos do judiciário, eu queria dizer que primeiro nós precisamos definir o que é ativismo. Esse é um termo que surgiu no final dos anos 40 nos Estados Unidos, como um vídeo é um vídeo que pretende ser curto, não vou me prolongar historicamente, mas vou dizer a vocês apenas que o ativismo judicial consistiria em o juiz suprimir o papel do legislador e decidir contra a lei de acordo com conceitos ideológicos, culturais próprios seus. Isso ocorreu nesse caso? Eu acho que não. Por quê? Em primeiro lugar, vejam bem, já falei aqui outras vezes, existe um princípio da inércia, que não é tão absoluto assim quando se trata de justiça eleitoral. Mas parece que houve provocação, realmente pessoas de um partido político fizeram uma provocação, entraram com um requerimento dizendo que havia irregularidade. A Justiça Eleitoral analisou, os magistrados da Justiça Eleitoral determinaram a busca e apreensão para comprovar a irregularidade ou não. Então, parece que nesse caso não se pode nem falar em ativismo. Mas todas as vezes que alguém hoje no Brasil se sente contrariado com alguma determinação judicial, ele fala em ativismo judicial, ignorando que não se pode arredar, né, uma expressão mineira, arredar da justiça, ou seja, excluir da justiça a apreciação de qualquer pedido que seja submetido a ela. Por quê? Eu vou fazer questão de pegar aqui a Constituição, tá? E vou ler aqui que se trata, inclusive, de um direito fundamental, o acesso à justiça. Tá? No artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Bom, vem aí, então, uma grande falácia. Se alguém pretende chegar ao judiciário, e aí isso é que eu chamo de jurisdição, e eu coloco a jurisdição não como um poder do juiz ou um poder do Estado de dizer o direito, mas de um direito do cidadão de exigir que o Estado atenda o seu reclame e dê a prestação jurisdicional. Portanto, eu até coloco como um status ativo, né, um direito fundamental de status ativo,
depois eu vou fazer um parênteses, vou explicar melhor isso. O que seria isso? Quer dizer, porque nós temos direitos fundamentais de status negativo, que são principalmente os direitos individuais, aqueles em que essa classificação é de GENINEC, aqueles em que o Estado ele não concede o direito, ele, por exemplo, ele não dá a vida, mas ele deve assegurar a vida do cidadão. Ele também não dá a propriedade, não é? Mas o direito à propriedade, que é um direito individual liberal, mas a propriedade deve ser assegurada o seu exercício pelo Estado, tá certo? E tem os de status ativo, que são aqueles que são as prestações que o Estado deve dar: saúde pública, moradia, educação, e entre eles eu incluo a prestação jurisdicional. Nós temos os de status positivo, que são aqueles de natureza ativa, aqueles que o cidadão exerce o seu direito de participar da vida política, o seu direito de votar, de ser votado, se organizar politicamente, se organizar sindicalmente, associativamente, né, ou de não ser obrigado a permanecer em qualquer tipo de associação ou sociedade, né? Esses direitos são tidos como direitos de status ativo, né? Uma classificação diferente daquela que todo mundo gosta de direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração, que eu não vou falar aqui, porque senão fica extenso e também eu acho que não interessa. Até porque, eu vou ser sincero, eu não gosto dessa classificação. Mas, continuando nesse diapasão, nós vemos então que quando o judiciário é provocado, ele tem que dar uma resposta. E essa resposta nunca pode ser: isso não é da minha conta, não tem lei, vai bater na porta do legislativo. Não. Por quê? Porque nós temos o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação da Lei 2.376, que se chama, que a gente popularmente chama Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? As normas do direito brasileiro. E o que ele diz no seu artigo 4º, que eu também vou ler? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, nesse caso, né, mesmo que eu estivesse diante de uma situação em que não houvesse lei, né, ou que não houvesse uma norma, o juiz não poderia se negar, ele teria que decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E quero lembrar aos navegantes, aos marinheiros de primeira viagem, que normas são princípios e regras. Então ele pode se socorrer nos princípios quando houver omissão legislativa direta, não é? Isso portanto, para se falar em ativismo judicial, é preciso ter muita certeza do que está se falando. Agora, quando existe uma norma expressa posta, não é? E o juiz decide contra ela, aí realmente nós temos um problema, né? Por exemplo, é permitido tal coisa, é proibido tal coisa. E olha, apesar da lei falar que é proibido, eu acho que pode, por isso. Aí não seria um ativismo judicial. Ou se o juiz estivesse agindo de ofício, sem ter sido provocado, e estivesse colocando ali a sua visão ideológica, que é contrária àquela adotada pelo legislador quando, uma vez que foi normatizado, foi positivado, ele não poderia se opor contra o direito. Não é o caso aqui. Não é o caso que aconteceu. E não é o caso em muitas situações que estão ocorrendo atualmente e que todo mundo fala que é ativismo judicial. Tá certo? Então, você pode não gostar da decisão. Você pode recorrer da decisão. Você pode até ir para o travesseiro chorar, dizendo que aquela decisão é ruim e tudo, que aquele juiz não é bom, não sei o quê. Você pode fazer tudo isso, está no seu direito. Mas não inventa uma história de ativismo judicial toda vez que for contrariado, tá? Queria deixar isso bem claro, objetivo. Muito obrigado a todos e até a próxima.